Olá! Hoje eu vou ensinar para vocês como utilizar a extensão do Passport no dia a dia no seu trabalho, tá? Então, primeiramente, nós temos aqui já a extensão do Passport aqui no meu navegador. Já estou com ela logada, tá? Então, primeiramente, vem aqui nas configurações aqui embaixo, em Settings, e aqui você tem aqui algumas informações sobre a sua conta, mas o mais interessante é esse comportamento do aplicativo. Então aqui você pode marcar as opções conforme o seu interesse. Se você quer que ele capture diretamente as credenciais automaticamente quando você fizer o login num site. Se você quer que ele preencha automaticamente, você acessou um site e ele já encontrou aquelas credenciais salvas. Ele já vai sugerir ali o usuário e senha para você no site, né, entre outras opções aqui. Mas o mais interessante para a gente aqui é esse timeout, tá, onde você tem as opções desde 30 minutos até 30 dias. E o aconselhável é um dia, ou seja, todos os dias, quando você vier trabalhar, você faz o login dentro da sua extensão para você ter acesso às suas senhas, tá? Se você deixar salvo aqui durante 30 dias, por exemplo, ou até mesmo 7 dias, qualquer pessoa que tiver contato com o seu computador nesse meio tempo vai ter aqui as suas senhas sendo sugeridas automaticamente em cada site, então não é seguro. Então é interessante que você deixe no máximo um dia, né? Se você utiliza, pode colocar até 6 horas, né? 30 minutos talvez não seja tão interessante, porque você vai ter que ficar digitando sempre a cada 30 minutos, mas 6 horas e um dia é mais interessante para essa situação. E uma vez que você já está com ele logado aqui, você tem aqui as suas credenciais, a parte de websites. Ele vai sempre, quando você acessar um site, ele vai trazer aqui o seu usuário e senha. E aqui em credenciais, você pode consultar aqui as suas credenciais salvas para você copiar ali um usuário ou uma senha. Agora, durante o uso da ferramenta, nós vamos simular aqui, por exemplo, vamos abrir aqui, vamos fazer uma consulta no site do Passport. Vamos acessar o site do Passport como se eu fosse fazer o login lá no Passport. Então, eu vou clicar aqui em login. Aqui ele já identificou que eu tenho alguma senha cadastrada para esse site. Ele me trouxe aqui as opções da chave do Passport e aqui dentro da extensão, veja que ele tem 3 senhas salvas, ele já identificou aqui. Então, para eu logar aqui no Passport, eu basta simplesmente clicar sobre essa chave aqui e ele vai trazer aqui as minhas credenciais. Eu selecionei a minha credencial, ele já vai preencher aqui com a senha, tá? Agora, se eu não tiver essa opção aqui da chave, ou quando eu clicar na chave não tiver nenhuma senha aqui, o que eu posso fazer? Eu posso digitar um novo usuário. Vamos imaginar aqui que eu tenho aqui um usuário com esse nome e aqui eu vou colocar uma senha qualquer. Vou preencher aqui também a minha organização, vou dar um next. Coloquei um usuário e senha qualquer só para mostrar de exemplo, esse usuário não existe, mas ele já aparece aqui, ó, deseja salvar esse usuário? Se eu quiser salvar esse usuário, ele já vai salvar aqui dentro da minha extensão, tanto o usuário quanto a senha. E aqui eu tenho opções de customizar, então eu posso clicar aqui em More Details, e eu posso ver aqui o meu usuário, a minha senha, a descrição do site, então eu estou acessando qual site? É o do Passport, então eu vou deixar somente o nome do Passport. Aqui o tipo de credencial. Você pode procurar aqui por alguma credencial semelhante ao que você está utilizando, para ficar fácil para a sua gestão. Ou se você não encontrar aqui, você pode usar simplesmente a website. Pode deixar como website. Em Vault, que é a sua carteira, você vai marcar qual é a carteira, se é só uma carteira pessoal ou se é alguma carteira compartilhada da sua organização. E em Folder você vai colocar as pastas que você criou lá, se você quer armazenar ela dentro da pasta pessoal, da pasta da organização ou outras pastas que você criou, tá? E aqui em URL ele vai pegar exatamente essa URL que você está salvando e em notas você pode colocar alguma informação. E uma vez que você salvou, essas credenciais já estarão salvas dentro aqui da sua extensão, basta que você venha aqui depois e sincronize aqui para ele aparecer a sugestão da senha aqui. A hora que você for utilizar aqui, ele vai aparecer aquela terceira senha, aquela quarta senha que eu acabei de cadastrar.
Então esse seria o primeiro exemplo de você utilizando a senha já salva. Então fique sempre de olho aqui na extensão. Um outro exemplo que pode acontecer é você cair nessa tela aqui e não aparecer aqui essa opção da chave da extensão do Passportal. Então ele não conseguiu encontrar, ou o site está cadastrado de forma diferente, ou ele não conseguiu encontrar devido a algum filtro que tem no site. Mas se você tiver aqui essa opção aqui mostrando aqui que tem alguma senha salva, você pode simplesmente vir aqui, ele vai sugerir aqui a senha. Então basta você colocar aqui o seu site, você pode copiar aqui o usuário. Então eu clico por aqui, venho aqui, colo ele aqui, volto ele aqui, clico aqui em cima do copiar a senha, venho aqui e colo a minha senha. Então eu também tenho essas opções aqui. Caso ele não consiga sugerir, você tem como copiar ali. Então vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho um usuário e senha aqui que não é esse que ele está sugerindo. Então eu posso vir aqui, posso vir nas minhas credenciais, posso procurar aqui uma senha que eu tenho. Então vamos imaginar, por exemplo, que é esse aqui. Então eu tenho aqui o meu usuário e a minha senha. Eu posso simplesmente vir aqui, copiar o meu usuário, colar aqui, e eu posso vir aqui novamente, copiar a minha senha e colar aqui. A hora que eu der o Next, ele vai sugerir se eu quero salvar essa forma também. Então eu já tenho essas opções salvas aqui. Tá? Então esse é o procedimento de como você deve utilizar a extensão do Passportal no seu dia a dia, preenchendo os sites e sempre alimentando ali a extensão com as suas senhas. Lembrando que você deve sempre fazer o login na sua extensão, né? Deixar sempre essa opção como um dia ou até mesmo de 6 horas, para você sempre fazer o login, para não ficar sempre travado com ele salvo ali e qualquer pessoa ter acesso às suas credenciais.